assistiu você diariamente aí dos Estados Unidos, trazendo as informações, o clima antes da eleição, durante e agora essa repercussão. E é por isso que eu gostaria de perguntar para você como que foi realizar essa cobertura. Existem muitos desafios que estão por trás das câmeras, como é o caso do fuso horário, das condições climáticas. Mas eu gostaria de saber qual é a sua impressão desse momento tão histórico e importante para o mundo inteiro. Estevão, um privilégio, né? Acompanhar um fato histórico como esse, uma eleição nos Estados Unidos, CNN Brasil vindo até o país para conversar com os americanos, para de fato acompanhar a repercussão na nossa parceria com a CNN Internacional, trazendo sempre muita análise, muito bastidor do que está sendo discutido por aqui. E também é interessante observar, Estevão, um pouco do que é Washington, o que é a capital americana, com várias referências aqui à história do país e aos presidentes dos Estados Unidos. Inclusive, mais do que falar, Estevão, eu vou mostrar um pouco para quem está nos acompanhando. Eu convido você a viajar comigo aqui por Washington e acompanhar um pouquinho do que é essa cidade. Washington não é só a capital americana. Reúne a sede do Executivo, do Legislativo e do Judiciário dos Estados Unidos. A cidade é símbolo do poder no mundo e parece se orgulhar disso. Em todos os cantos, é possível ver uma referência à história do país ou a personagens que ajudaram a escrevê-la. A começar pelo nome. Uma homenagem ao primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington. É ele quem também nomeia esse obelisco de 170 metros de altura. Os trabalhos para erguer o monumento começaram em 1848. Tiveram que ser interrompidos e a obra só foi entregue quase 40 anos depois. Na época, era o prédio mais alto do mundo e se tornou o símbolo da cidade. Ele fica perfeitamente alinhado com o outro monumento, em homenagem ao terceiro presidente dos Estados Unidos, Thomas Jefferson. Basta se aproximar um pouco e já dá para ver a estátua de bronze daquele que comandou o país entre 1801 e 1809 e foi o principal autor da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Grande defensor da liberdade, ele ganhou essa homenagem por uma decisão de Franklin Roosevelt, que também é lembrado no outro ponto de Washington, perto dali. Entre pedras e fontes de água, surge a imagem de Roosevelt, ao lado do seu inseparável Scott Terrier. Ele foi o presidente que ficou mais tempo no poder nos Estados Unidos. Foram 4 mandatos. A lei permitia. Nesse período, criou o New Deal, um programa que conseguiu salvar a economia do país depois da crise de 1929. E ainda enfrentou a Segunda Guerra Mundial. Mas nada se compara ao memorial em homenagem a Abraham Lincoln. Ele tem 36 colunas, cada uma representa um estado do país na época da morte de Lincoln. É grande, imponente. Nós parecemos assim, bem pequenos, ao subir a escadaria. Na chegada, a gente se sente ainda menor, do lado de dentro, diante da estátua de quase 6 metros de Abraham Lincoln. Os feitos e frases do presidente estão eternizados nas paredes. A escultura, em mármore, detalha até mesmo a expressão pensativa do 16º presidente dos Estados Unidos. O local virou ponto turístico, nunca fecha. Recebe cerca de 6 milhões de visitantes todos os anos e faz parte da história. Foi de onde Martin Luther King fez o famoso discurso I Have a Dream, Eu Tenho um Sonho, em 1963. Um marco na luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. O monumento também faz parte das histórias da ficção. Foi ali que os X-Men se inspiraram para um jogo de xadrez entre o professor Xavier e Magneto, ainda jovens. E Lincoln se tornando o líder do planeta dos macacos. O filme é de 2001, mas ainda hoje está na memória de muita gente. Abraham Lincoln é, sem dúvida, o presidente mais retratado no cinema e na televisão. Não é à toa. Foi um dos mais importantes da história dos Estados Unidos.
aboliu a escravidão e conseguiu reunificar o país depois da Guerra Civil Americana. Cada presidente carregou desafios, enfrentou cenários adversos e deixou sua marca, um legado. O governo, que toma posse em 20 de janeiro de 2025, já tem uma série de problemas pela frente. Como vai lidar com tudo isso? Há algumas pistas, propostas que estão na mesa, mas só o tempo dirá. Referências não faltam. Washington está aqui para mostrar. Resta saber em quais Donald Trump pretende se inspirar. Make America great again. Estevão, a ideia foi mostrar para quem está nos acompanhando aqui no Novo Dia um pouco do que é Washington, um pouco das nossas expectativas para o que será esse governo Donald Trump. Eu encerro aqui minha participação nessa cobertura super especial da CNN Brasil sobre as eleições nos Estados Unidos, agradecendo toda essa equipe que trabalhou comigo. Eu estou aqui diante das câmeras, mas tem muita gente me ajudando, me dando muito apoio. Toda a equipe do CNN Novo Dia. Essa reportagem, por exemplo, que vocês acompanharam, ela teve a edição da Mariana Catassi, as imagens do Kleber Tinina. Tem muita gente aqui para eu nomear, viu, Estevão? Então não vou correr o risco para não esquecer de ninguém. Muito obrigada à CNN Brasil pela confiança e muito obrigada a você que esteve conosco aqui na CNN, dando a sua audiência, prestigiando o nosso trabalho. Obrigada por todo o carinho. Eu fico por aqui nos Estados Unidos, no Novo Dia. Ainda vou participar do Live CNN, ainda tem muito trabalho por aqui, viu, Estevão? Mas já volto aos estúdios da CNN Brasil na próxima quinta-feira. Obrigada, Estevão, também pela parceria. Um bom dia a todos que nos acompanham aqui.